estamos falando sobre as promessas, né? As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse tem sido o caminho que nós temos usado nesses períodos de ensino. Nós estamos dando várias lições. Hoje nós estamos na lição 11, ou seja, você já ouviu 11 lições a respeito desse tema, né? E vai ter mais algumas para finalizar, faltam mais algumas lições, e tem sido uma bênção essas lições. Eu tenho aprendido bastante com nossos irmãos, né, que estão sempre aqui dando as aulas, e eu creio que você também tem aprendido bastante disso. E essa manhã, tanto costume de só pregar à noite, né? E essa manhã a gente vai falar sobre as promessas de provisão. As promessas de provisão. Deus tem promessas para tudo na sua vida, amém ou não? Você crê nisso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus sempre promete algo, Deus sempre está disposto a entregar algo aos seus filhos. E Ele fala isso, Ele promete para que você possa entender que Ele está comprometido em abençoar os seus filhos, em abençoar a sua igreja. Então Deus está comprometido em abençoar você, em fazer você prosperar, ser abençoado. E quando eu falo em prosperar, não estou falando só de dinheiro, mas prosperar em toda a sua vida, em tudo aquilo que você tem nessa caminhada de vida. Então, a sua vida é uma vida cheia de promessa de Deus. Deus, ele faz questão de fazer isso, até mesmo porque o mundo, né, o tempo todo tenta nos tirar esperanças. Se você ligar a televisão, se você ler um jornal, coisa parecida, apesar que hoje em dia ninguém lê jornal, se você, a não ser na internet, né? Se você lê as notícias na internet, você vai perceber o quanto as coisas estão indo de mal a pior. É verdade ou não é? Então, se você travar nessas situações, você vai perceber que a desesperança está no mundo. Mas, através da palavra, das promessas de Deus, dá a você um ânimo novo. Porque a palavra também diz, né? Trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, constantemente, você precisa ter na sua memória promessas do Senhor a respeito de algumas coisas que Ele fala. Nós falamos sobre várias promessas, e é bom você anotar de repente. Se você não anotou, daqui a alguns dias nós vamos lançar todas essas palavras no YouTube. Você assiste de novo, anota, porque é importante você lembrar das coisas que vão trazer esperança para você. Porque para trazer desesperança, meu filho, você não precisa anotar. O tempo todo as coisas vão acontecer para te trazer desesperança. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre as promessas de provisão. E para a gente falar isso, a gente vai ler aqui um capítulo bem emblemático, né, dessa questão, que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 31. E a palavra de Deus diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por que se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançados ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir.
Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Você pode dizer amém? Cara, se eu perguntar aqui quantas vezes você leu esse capítulo, você já ouviu palavras sobre esse capítulo? Você, de repente, se for um pouquinho mais tradicional na sua vida, você tem até uma Bíblia aberta nesse capítulo, lá na tua casa, na escrivaninha, se demore, você vai falar muitas vezes. Muitas vezes você leu, muitas vezes você escutou, muitas vezes você já foi pregado sobre isso, mas constantemente a gente vê crescendo cada vez mais o nível de ansiedade, o nível de preocupação, um nível de desesperança, muitas das vezes até mesmo no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Como eu falei, por quê? Porque há uma demanda tão grande no mundo que constantemente você tem preocupações com o futuro, com aquilo que vai acontecer mais à frente, né? Às vezes, eu sou assim, eu não vou falar, não sou diferente. Você, quando chega no começo do mês, principalmente os homens, né? Os homens, pais de família que tem casa, tem que prover algumas coisas. Quando chega no começo do mês, até o seu humor muda, é verdade ou não é? Tudo muda. Cara, fala assim, caramba, e agora? Porque tu vai, o gasto que você tinha já é maior do que o mês passado. Como o Alex falou aqui, né? Esse mês de janeiro tem aqueles, né? O IPVA, IPTU, IP não sei o quê, a taxa acima de taxa. Então, tudo isso tem fortalece a nossa preocupação com aquilo que, na verdade, a nossa vida demanda. Isso é algo que foi incluído em nós a partir do pecado original. Porque Deus não criou o homem para que isso fosse algo que perturbasse o homem. Deus não fez o homem para que o homem vivesse uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação. Desde o início, Deus entendia que Ele cuidaria do homem da mesma forma como Ele cuida das aves, como Ele cuida das flores, como Ele cuida de toda a criação. Você está entendendo isso, amém ou não? Eu estou falando bem devagarzinho, porque senão começa a pregar, eu começo a falar uma porção de coisa, então estou tentando fazer mais aula possível. Cleison, passa para mim, por favor, dá só um toque, porque eu acho que eu perdi a conexão aqui. Isso. Promessa de provisão. Por isso, a palavra diz assim, ó, por isso eu lhe digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Esse é o básico, o resumo de tudo aquilo que a gente leu. Pode passar. Só mais um. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Esses são os 3 tópicos principais que a gente vai falar hoje. Necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Porque nós somos seres como Deus, né? Nós somos seres em que nos formamos de 3 partes. Né? A gente estuda isso, fala muito sobre isso. Nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa alma, nós temos o nosso espírito. Então, nós temos necessidades individuais para cada parte disso. E para cada necessidade, Deus, Ele tem a provisão que vai fazer com que essas necessidades sejam supridas para que você não sinta falta de nada. Não sinta falta de nada. Pode passar, Cris. E a primeira parte que a gente vai falar é a provisão das necessidades básicas. Passa. Vamos lá. Primeiro,
como a gente entende das necessidades básicas? São necessidades físicas. São aquilo que, normalmente, você, como ser humano, você já entende, já pensa. Você chega, acorda de manhã, você acorda com fome, chega, tá com calor, tá com frio. São coisas que o seu corpo, a seu físico, normalmente requer de você. Então, você não precisa nem fazer nenhum esforço. Você já tem isso naturalmente. Naturalmente você vive isso no seu corpo. A provisão de Deus para o seu físico, ela é importante, ela se faz necessária, porque a natureza em si demanda isso. Ninguém ensina a criança algumas coisas que são naturais, ela sente fome. Ela nasceu, já nasce com fome, porque aí já vão lá, no máximo que faz ali, o enfermeiro, coisa parecida, é mostrar onde fica o peito da mãe. Mas automaticamente ela já vai lá, já sabe que tem que se alimentar. E de tempos em tempos, ela sente fome, o corpo dela requer algo e precisa ser suprido daquilo que ela precisa, que no caso é o alimento. O corpo da criança também, muitas das vezes, requer o quê? Os cuidados básicos. Por quê? Porque apesar dela não falar, ela também sente frio, também sente calor. E a mãe ali tem que estar, muitas das vezes, muito preparada para quê? Para agir de acordo com aquilo que a criança quer. Né? Às vezes, é até engraçado, mãe é mãe, né? Pai não é muito isso não. Mas mãe é mãe. Às vezes a Érica fala assim, cara, eu estava dormindo, me deu um frio do nada, não sei o quê. Quando eu fui olhar para a Alícia, ela estava toda encolhidinha. Ou seja, parece uma... Né? Se eu perguntar para a mãe vai falar que algumas mães têm algumas experiências como essa. Né? Isso é o instinto da mãe. A mãe está sempre preparada para suprir a necessidade da criança, a necessidade dos seus filhos. Por quê? Porque era responsabilidade dela suprir isso. Ela foi colocada nela essa necessidade, esse vínculo, por causa do tempo todo que a criança passou na barriga dela, os 9 meses, ela criou um vínculo forte com a criança, ao ponto de estar pronta para se doar completamente para que essa criança sobreviva. Não é assim, mães? Amém? Deus tem o mesmo sentimento. Ou melhor, a mãe tem o mesmo sentimento de Deus. Porque Deus, o sentimento de Deus veio primeiro. Deus, ele tem uma ligação tão grande com o ser humano, com o homem, porque ele criou o homem, ele colocou o seu fôlego de vida no homem, que ele está constantemente preparado para suprir as necessidades desse homem. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, meu irmão, vira para ele e fala assim, ó, meu irmão, não se preocupa, Deus cuida de você. Cara, a gente já escutou isso tantas vezes, amém ou não? Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu não podia internalizar isso de vez na minha cabeça. Porque a gente fala assim, Deus cuida da gente. Aí canta e tudo, né? Deus cuida de mim. Aí Deus cuida, aí quando vai ver, amanhã, tá, ai meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Ai meu Deus, como é que vai acontecer aquilo? A gente é doidão, né, velho? A gente é muito maluco. A gente é muito maluco. Mas Ele cuida da gente. Amém? A palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Você está entendendo? Ele cuida, cara. A primeira provisão é essa aqui, ó, provisão do alimento diário. Ele fala o quê? Nesse capítulo que nós lemos, o capítulo de Mateus. Ele fala assim, você vê as aves do céu, elas não semeiam, e ainda assim, elas têm um alimento diário. Deus está falando, está ensinando para a gente que a provisão do alimento diário, ele não vem simplesmente do seu salário. Não que você vai deixar de trabalhar, meu irmão. Tem que trabalhar, tem que ralar.
Mas você tem que entender que Ele é aquele que provê para você o seu sustento diário. Para você entender aquilo que a gente está falando, de uma forma completa, no início de tudo, lá, haja luz, e fez luz, separação, sei que. A palavra de Deus diz que Ele só colocou o homem no jardim quando caiu as primeiras chuvas. Por quê? Porque quando caiu as primeiras chuvas, pôde dar os frutos. Ou seja, antes de colocar o homem no jardim, Ele já providenciou o alimento para o homem. Você está entendendo? Antes dele, Ele não colocou o homem e falou assim, ó, vou colocar o homem aqui, aí vamos ver o que vai dar. Não, Ele preparou aquilo que o homem ia precisar, porque Ele sabia que aquele homem ia sentir fome. Então Ele não colocou o homem para depois fazer chover, aí a gente fala assim, ó, aí caiu chuva, aí Ele colocou o homem. Você pensa, aí choveu, aí acabou de chover, Ele criou o homem. Não, quando Ele fala assim, ó, quando caiu as primeiras chuvas, é que tem um tempo, caiu as primeiras chuvas, vai crescer a árvore, vai dar o fruto, aí Ele colocou o homem. Você está entendendo, amém ou não? Porque na leitura, algumas vezes, a gente lê a coisa assim muito rápido, parece que aconteceu assim, de um pulo, assim, entendeu ou não? Pá, aconteceu assim. Não, houve um processo do amadurecimento dos alimentos, do cultivo das árvores, tudo mais, para que esse homem pudesse ter o seu sustento diário. Provisão do alimento. Essa é a primeira provisão que Deus faz na nossa vida física. A segunda provisão... Voltou? Isso, continua isso. Foi para trás não. É a provisão da vestimenta. Porque esse capítulo também fala, né? Deus fala assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aí o que ele vai falar agora? Vai falar dos lírios dos campos. O que ele fala dos lírios dos campos? Ele diz uma coisa muito, muito, muito tremenda. Ele diz assim, ó, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Ele está falando, eu vou cuidar daquilo que você necessita para vestir também. Eu vou dar a você aquilo que você precisa se cobrir do frio, do calor, de lambuja até para você ficar bonitinho, porque aí tem, né? Tem um estilo, né, também, não é qualquer roupa, né, principalmente as mulheres, né, não é qualquer roupa, mas Deus vai cuidar de você, Deus vai sustentar você naquilo que é a sua necessidade de vestir também. Todas as nossas necessidades físicas são compreendidas pela provisão do Senhor. Vamos falar de novo lá do início de tudo, para você entender como o início de tudo é importante. Quando ele percebeu, o homem percebeu que estava nu, o homem percebeu que precisava de uma vestimenta. Quem é que deu a primeira roupa para o homem? Foi Deus. Deus deu a primeira roupa para o homem. O homem não precisou, não, eu estava assim, o que eu vou fazer? Eu vou me tecendo. Não, Deus deu a primeira roupa para o homem. Deus cuida de cada detalhe de você, que você precisa, que você necessita. Se você olhar para você e falar assim, ó, pastor, eu estou com fome agora, Deus está cuidando de algo para que você se alimente, amém ou não? Seja na sua casa, seja na cantina da igreja, seja o que for, Deus está providenciando coisas para você se alimentar. Pastor, estou com frio, Deus está providenciando roupa para você se vestir do frio, Deus está providenciando coisas para você fugir desse calor. Amém? Ele dá inteligência ao homem, cara, para botar infraestrutura na cidade toda, para chegar na tua casa um cano, aonde você pode abrir o chuveiro e cair uma água geladinha. Amém ou não? Foi quem que fez? Foi um homem? Não, foi Deus que deu inteligência para o homem fazer isso. Suprindo necessidades.
suprindo situações físicas que você necessita, e Deus está pronto para cumprir, para te ajudar. Ele tem prazer disso, como eu falei, o prazer que uma mãe tem de fazer algo para o filho. Esse é o seu Deus. Nada vai te faltar. Quando a gente também lê, né, a palavra de Deus diz assim, né? Salmo capítulo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos já leram isso? Amém? Sabe de cor. Então, se o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar, sabe o que vai te faltar, meu irmão? Nada. Amém ou não? Não vai te faltar nada. Porque Ele cuida de você. Ele vai te levar a lugares onde tem um alimento. É Ele que sustenta você, é Ele que abre portas de trabalho, é Ele que dá inteligência para você empreender. É Ele que coloca você diante de pessoas que vão olhar para você e vão gostar da sua posição, gostar do seu trabalho, e vão cada vez mais contratar você, vão cada vez mais precisar de você, para você cada vez mais crescer e ser sustentado, e conseguir comprar aquilo que o seu corpo físico necessita. Você está entendendo, amém ou não? Tudo vem dele. Tudo vem do Senhor. A gente como filhos de Deus, principalmente, todo ser humano precisava entender isso, mas a gente, como filho de Deus, principalmente, a gente precisa entender que Deus é o Deus de provisão, e as promessas que Ele fez, quando Ele falou isso, no Mateus capítulo 6, isso é uma promessa. Ele está falando para a gente, eu vou cuidar de vocês. Isso tinha que estar grudado na tua geladeira, na tua porta, para toda vez que você levantar, toda vez que você receber um boleto, toda vez que você entender, Ele cuida de mim. Amém ou não? Não se desesperar com aquilo que está na sua frente. Ele cuida de você. Até aí está tudo bem? Eu sei que você preferia a pastora Érica, mas está tudo bem até aí, tá bom? Amém? Eu estou fazendo o máximo também para não andar para lá e para cá, porque o Cleiton falou assim, pastor, o senhor anda muito. Então, pode passar, Cleiton. Cara, eu dou muito trabalho para esse povo, não é mole não. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Tricotomia é aquilo, são as três partes do homem, parte física, a parte da alma e a parte espiritual. Nós somos seres complexos, assim como Ele é um ser complexo. Então Ele está falando assim, o Senhor, Ele botou aqui, né? O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Sobretudo, meu irmão, tem lá o cachorrinho, tem lá a ave, tem lá tudo isso. E Deus cuida de todos eles, tanto que Ele falou no versículo. Aí a gente precisa entender, e Ele falou isso, se eu faço isso tudo por eles, quanto mais por vocês. Não foi, olha só, não foi Paulo que falou isso, não foi Pedro, não foi Salomão, não foi nenhum profeta, não foi o apóstolo Ezequiel, o pastor Oswaldo, o pastor Ricardo. Quem falou isso, que cuida de você, foi o próprio Jesus. É o dono da igreja, é o Deus encarnado, é o Criador, Ele que deu essa promessa, eu cuido de vocês. Existem pessoas que a gente, por isso que eu gosto, criança, dou muito exemplo de criança, a inocência da criança, né, o início, né, da criança sem nenhuma influência algumas vezes desse mundo, facilita a gente explicar algumas coisas da palavra a respeito de Deus. E a criança, ela é aquela que acredita e vive de uma forma que aquilo ali é uma verdade.
Se a minha filha, eu prometer algo para minha filha, ela acredita que aquilo vai acontecer. Não adianta você chegar e tirar ela desse pensamento. Por quê? Porque o pai dela é alguém que ela confia de todo o coração, alguém que ela ama, é a pessoa mais importante da vida dela, é o pai e a mãe. Não é assim a criança pequena? É a pessoa mais importante, é a pessoa mais bonita, é a pessoa mais forte, é tudo isso, pai e mãe. Pode ser o mais fraco, mas para ele é o mais forte, é o mais bonito, é o mais rico, não importa. Mas aquela criança, ela acredita com todo o coração que as suas necessidades serão supridas quando ela pedir algo para ele, para o pai e para a mãe. Existe fase das crianças, a Alice está naquela fase linda de que tudo quer. Amém ou não? Então ela chega para mim, às vezes, e fala assim: pai, vamos no shopping comprar? Cara, só Jesus, né? Não, não é passear, é comprar. Vamos no shopping comprar. Comprar o quê? Comprar boneca, comprar não sei o quê, comprar uma cozinha. Ela quer está falando de uma cozinha grande assim que ela vê, comprar uma cozinha, comprar isso aqui, comprar. É comprar. Amém ou não? Comprar vestido, comprar tudo, comprar maquiagem. Aí vai, quando a gente está na rua, vai, caramba. Aí ela chega assim, vê a prateleira, aponta o negócio: pai, por favorzinho. Né? É terrível. Por quê? Ela olha para mim, ela olha para a mãe e fala assim: esses são aqueles que podem suprir a minha necessidade. E ela acredita nisso. Ninguém mais. Ela não vai chegar para a Cida e falar para a Cida: Cida, compra para mim, por favorzinho, para Carla, compra para mim. Não vai, porque ela não confia, ela não tem essa vivência com as duas, ao ponto de fazer ela pedir algo, sabendo que elas vão suprir aquilo que ela quer. Mas o pai e a mãe, ela sabe, porque quando ela está com fome, quem dá comida é o pai e a mãe. Quando ela está com frio, quem aquece ela é o pai e a mãe. Quando ela está com sono, quem bota ela no colo é o pai e a mãe. Então o pai e a mãe é aquele que supre. Então ela confia de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Confia no seu pai, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Porque Ele que supre, porque Ele criou você, e Ele não criou você para deixar você passar por dificuldade e necessidade. Pastor, então por que existe necessidade no mundo? Porque é um mundo que não confia no Pai que tem. É um mundo que não acredita naquilo que o Pai pode suprir. Aí faz de tudo ao contrário do que o Pai quer. Amém ou não? Você está entendendo, amém? Pode passar, Cris. A outra coisa que nós vamos falar é a provisão das necessidades emocionais. A nossa necessidade está porque nós somos seres complexos, integrais. E para que você entenda nas necessidades emocionais, principalmente, a gente vai falar alguma coisa aqui que você também, nesses últimos tempos, tem ouvido muito. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande nessa situação, porque as doenças emocionais cresceram muito. Você tem ouvido falar nisso, né? A ansiedade, as síndromes, as dificuldades emocionais, as demandas têm pressionado de tal forma que essas doenças estão crescendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas Deus, Ele não está simplesmente disposto a suprir só a nossa questão física, porque nós somos seres integrais. Eu tinha que botar umas imagens, eu boto umas imagens de qualquer jeito aqui, tá bom? Mas eu botei uma imagem de 3 pedras, por quê? Porque nós somos, né, em três partes. Gostou? É.
Você só entendeu isso porque eu te expliquei, né? Porque senão tu fala assim, por que essa pedra está ali uma em cima da outra? Mas é porque eu não achei mais melhor. Então, nós somos seres assim, integrais. Ele supre as nossas questões físicas, como nós batemos aqui, supre. Mas é o suficiente? Infelizmente, não. Que bom que seria, porque quando o homem foi criado, o homem foi criado entendendo todas essas necessidades. Porque Deus já supria essa necessidade. Quer ver? Como que Deus supria as necessidades emocionais do homem em Adão? A palavra de Deus diz que Deus, todos os dias, ia conversar com Adão. Adão, ele era alguém que tinha contato constantemente com o pai. O pai conversava, e aí, Adão, como é que foi teu dia, meu? Tranquilinho? Já botou nome em outro animal aí? Já. E aí, tranquilo? Ele entendia e supria as necessidades. Olha só o que ele fez. Ele olhou, viu que os animais tinham seus pares. Ele falou assim, Deus falou assim, não é bom que um homem ande só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que pode andar lado a lado com ele. Isso é suprir as necessidades emocionais que o homem teria. Porque ele percebeu que o homem estava vendo lá, olha, cada um tem seu parzinho, mas eu não tenho ninguém. Aí sabe o que Deus fez? Deus fez uma mulher. No jardim do Éden, no início de tudo, Deus estava ali entendendo e suprindo as necessidades emocionais do homem. O pecado destruiu tudo, meu irmão. O pecado afastou o homem de Deus. Aí aquilo que era o suprimento de Deus, virou dor de cabeça algumas vezes. É verdade ou não é? Virou dor de cabeça. Por quê? Porque o homem pecou, o homem errou. O mal de toda a nossa vida, de não entender as provisões de Deus, é o pecado. Como tudo da nossa vida, é o pecado. E na nossa vida emocional, também é o pecado. Pastor, então significa que quem tem doenças emocionais é porque está pecando? Não estou falando isso. Amém? Não estou falando isso. Existem, é claro, existem doenças emocionais. As doenças emocionais, elas são tão sérias, que, se eu não me engano, deixa eu ler aqui se está escrito aqui ou em outro lugar. Se eu não me engano, o suicídio é a maior causa de morte no mundo. Você sabia disso? E o suicídio nada mais é do que uma doença emocional. A pessoa tira a sua vida não porque ela quer morrer, ela tira a sua vida porque na verdade ela quer viver. Você sabia disso? É meio doido, né? Porque a pessoa fala assim, ó, eu não estou conseguindo viver. O que é tão forte aquilo que eu estou sentindo, que eu prefiro tirar a minha vida, porque eu não vivo aqui agora. É uma doideira, né? O nosso emocional. Mas é uma verdade. É isso que os estudos levam e entendem dessa forma. Mas tudo isso é no bolo de tudo, porque aí afetou o físico, afetou o nosso corpo como anatômico, tudo mais, vai afetando tudo, é o pecado. O pecado trouxe isso para o coração do homem. Por isso que a gente precisa entender que Deus é aquele que pode suprir tanto o nosso corpo físico, quanto o nosso emocional. Amém ou não? Glória a Deus. Passa para mim, a ansiedade no mundo. Eu estou falando isso, uma porção de coisa que eu ia falar já pulei. A ansiedade no mundo. A palavra diz, não andeis ansioso com coisa alguma, não é isso que ele falou? Que interessante, né?
Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Parece que ele está escrevendo isso hoje, né? Não é? Porque já existia isso naquela época. Se ele escreve, então, se ele está aqui hoje, assim, ele está aqui, lógico, ele está aqui hoje, óbvio, ele vivo. Mas se ele fosse escrever essa parte da Bíblia hoje, é como se a coisa mais atual do mundo, necessidade do ser humano. Falar para o ser humano, não anda ansioso, eu cuido de você. Constantemente, Deus precisa falar para mim e para você, eu cuido de você. Parece que a gente não acredita no Pai. O mundo tirou essa inocência nossa. Amém ou não? O meu filho, Felipe, 13 anos, era igualzinho a minha filha, quando era pequenininha. Falava, pedia, não sei o quê, tinha certeza, 13 anos, perdeu a inocência agora. Agora ele sabe que não é o tempo todo que o pai pode dar, o tempo todo que pode falar. Então, ele já fala, eu vou arranjar um negócio ali para me fazer, vou trabalhar, vou vender, já quer pensar numa porção de coisa para suprir as suas necessidades. Por quê? Porque ele sabe que o pai e a mãe nem sempre vão suprir totalmente as suas necessidades. Então, alguma coisa ele pede, mas de vez em quando ele vem com um pensamento mirabolante, né? Ah, não, pô, não sei o que, ano que vem, ele já fala assim, ano que vem, 14 anos, eu já vou poder ser pequeno aprendiz. Aí você quer, por quê? Porque é dinheiro no bolso para comprar suas coisas. É assim, quando a gente perde a inocência, a gente para de confiar na provisão do Pai e começa a tentar arranjar jeito para a gente safar a nossa vida. Está entendendo ou não? Quando a gente está inocente, a gente acredita no Pai. Quando a gente perdeu a inocência, a gente quer fazer um mecanismo todo. Você fala assim, tá bom, eu sei que você falou que eu não preciso me preocupar, que você vai cuidar de mim. Mas aguenta aí. Porque, caramba, como é que eu vou fazer isso? Pô, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ah, Jesus, não sei o quê. Ai, não posso. Como é que vai acontecer? Ah, eu vou morrer. Caramba, tu acabou de estar escrito. Ele cuida de você. Você deixa a ansiedade tomar conta da sua vida. É isso que essa inocência que a gente perdeu por causa do pecado. Aqui tem um negócio aqui, ó. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Olha aí quanta gente. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Olha só, o Brasil lidera o ranking de ansiedade no mundo. E olha que a gente nem é um país que tem muita guerra, né? Imagine se a gente fosse um país, tipo, um país que tem guerra, um país que tem uma ditadura ferrenha, feroz, que você não pode fazer nada. Graças a Deus aí, ó, porta aberta, ar-condicionado, pregando o Evangelho. Imagine se você estivesse num país que, se você estivesse aqui pregando o Evangelho, você podia ser preso. Você é perseguido por causa da tua fé. Morto por causa da sua fé. Mas assim mesmo, olha só, ele falou assim, ó, o Brasil é o país pan-americano mais ansioso. Pergunta aí para o teu irmão assim, ó, está ansioso? Ah, meu irmão, está pensando o que vai acontecer amanhã, tá? Hã? A gente chega na igreja, muitas das vezes, a gente vem para o culto com a cabeça pensando como que vai ser amanhã. Às vezes isso rouba até a nossa forma de cultuar a Deus. Porque você vem para o culto falando assim, caramba, amanhã tem que acordar às 5 horas da manhã. Pastor, não acaba o culto.
Pô, 9 horas, o pastor ainda não acabou o culto, amanhã tem que estar cedo no trabalho. Aí, se der um problema no trem, olha só, tu nem sabe se vai dar problema no trem. E tu já está, se der problema no trem, e se a Avenida Brasil engarrafar, e se isso acontecer, e papapá, como é que vai ser, o que vai acontecer? Aí está aqui o ministro de música, e tu não consegue adorar. Amém, irmão? Ajudar, né, Sérgio? Ajuda o Sérgio, meu irmão. Está o ministro de música querendo, irmão, levanta a sua mão, feche seus olhos, e tatua a cabeça, ó. A pior coisa nesse mundo que inventaram foi esse tal de WhatsApp. Cara, eu não quero nem olhar, porque deve ter uns 10 zap para mim, de coisas que eu tenho que resolver amanhã e depois. Eu acordo de manhã, abro o olho, já tem o WhatsApp para mim. Cliente falando alguma coisa. Às vezes, meu irmão, tu tem que deixar esse troço de lado. Porque isso aqui é um gerador de ansiedade. Está entendendo, amém ou não? É terrível. Internet banda larga. Meu filho, pior coisa que inventaram na face da terra. Antigamente você chegava, saía do trabalho, batia o cartão, só voltava no outro dia, ou na outra semana, na segunda-feira. Agora o teu patrão liga para você e fala assim, ó, entra no teu e-mail aí, e vê aí uma parada aí, não sei o quê. Antigamente, eu estou vendo aqui a Taninha, para ver processo, tinha que vir lá para ver processo. Então, ó, não dá para ver agora não, só semana que vem. Agora não, pode entrar ali e ver. O cara está falando, não, entra aí agora, ó, dá para você ver. Não é assim, Taninha? Não é assim? Caramba, é um bolo doido querendo trazer ansiedade para a nossa vida. Se a gente não acreditar na palavra, não crer naquilo que a palavra diz a respeito disso, essa ansiedade do mundo, ela vai engolir a gente. Ela vai engolir você. Se você não acreditar na palavra, não entender, não trazer de volta a sua inocência da criança que olha para o pai e sabe que esse pai tem tudo para supri-la, você vai ser engolido por esse mundo. Você está entendendo? Porque a palavra, o que esse próprio capítulo diz? Quem de vocês pode acrescentar um minuto sequer na sua vida? Quem? Diz para mim aí. Pode chegar e falar assim, não, eu posso acrescentar. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe se daqui a um minuto o seu ar vai parar e você vai morrer, meu irmão. Tu não sabe o que vai acontecer para você na minha frente. Tu não pode acrescentar, falar assim, não, eu estava escrito aqui que eu ia morrer hoje, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer daqui a 10 anos. Eu decidi morrer depois. Tu pode fazer isso? Tu está na mão de quem isso? Está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Então vamos entender isso. Aí a última parte aqui dessa parte da necessidade dos homens. Passa aí, Creison. A solução para a ansiedade. E a gente acabou falando com tudo isso. Qual é a solução para essa ansiedade? É confiar em Deus. É entender que Ele supre suas necessidades. É viver a cruz, é viver o Evangelho, é viver aquilo que Ele falou. Ele diz a palavra, o que Ele disse na palavra? Eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele está conosco até o final. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, Jesus está com você até o final.
Ele é o seu cola. Amém ou não? Tem uma música aí, eu nunca escutei não, mas de tanto nego falar e botar dizeres, mas tem um tal de, como é que é? Ele é o teu casca de bala, não tem um negócio desse? Hã? Já até passou, estou velho mesmo, né? Já até passou esse trig, meu filho então se escuta isso e fala assim, ih pai, isso aí já era. Para tu ver como é que eu toca, eu nem sei como é que eu faço. Ele é seu cola, está contigo, não deixa você em momento nenhum. Já viu uma mãe, eu vou sempre fazer esse exemplo da mãe que é maneiro. Já viu uma mãe, ela coloca o filho para dormir, ela não sai assim, ó, colocou o filho para dormir e vai embora. Ela coloca o filho para dormir, o pai também, eu faço isso. Coloca o filho para dormir e fica assim, ó. Durante pelo menos alguns minutos ali, olhando o filho, velando pelo sono do filho. Não é assim? Aí quando tu acorda de madrugada, coisa parecida, a primeira coisa que tu vai fazer, quando tu tem filho pequeno, não é você não vai fazer as suas coisas. Você acordou, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o filho de novo. Ver se está tudo bem. Não é assim? Caramba, a palavra diz que ele não dorme, ele fica o tempo todo assim, ó. Cuidando de você. Enquanto você está dormindo, ele está velando o seu sono. Você está entendendo? Ele está olhando, ele está pensando e preparando o seu caminho de amanhã. Para que tudo dê bem. Aí você muitas das vezes fala assim, ai caramba, acordei tarde, me atrasei, não sei o que, papapá. Ele fala assim, ó, eu que fiz você dormir, porque se você sai na hora certinha, ia acontecer bem uma paradinha ali, você ia quebrar o pé, você nem sabe o que ia acontecer. Você nem sabe você não sabe que seus caminhos iam à frente, de repente, naquele horário, saiu um atropelamento, saiu que é bala perdida, não sei o que, você é livre de coisas que você nem imagina. Eu estou passando mal, falar para o meu chefe que eu não vou trabalhar, que estou passando mal, você nem sabe por que você foi livre quando você está assim. Algumas vezes você tem umas pessoas que você vê um testemunho desse, né? Caramba, eu ia passar por ali aquela hora. Caramba, era para me estar ali naquele lugar. Você está entendendo, amém ou não? Eu lembro de um testemunho do meu pai. Meu pai falou que uma vez, meu pai era bombeiro militar. Bombeiro militar, corneteiro. Aí ele falou para mim que teve uma vez, eu era para mim ser órfão de pai. Ele falou que teve uma vez que ele estava no quartel fazendo não sei o quê, e bradou, né? Tem aquele troca, né? Blá, para sair para emergência. Aí ele estava fazendo alguma coisa que ele teve que trocar com uma outra pessoa. Cara, o carro virou, todo mundo morreu. Meu pai sobreviveu, porque não foi. Você está entendendo? Porque isso, pastor, está falando, a hora daqueles era a hora de morrer daqueles lá. Mas você não consegue entender o quanto Deus livra você de coisas. Você está entendendo? Ele cuida de você. A resposta para a solução das suas ansiedades, só tem uma resposta, é Jesus. Ele é o único que pode solucionar os nossos problemas da alma. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem uma porção de meios que você vai procurar, porque você é ser humano, Deus deu capacidade para essas pessoas fazer tudo isso. Mas se você não conseguir entender que Deus supre as suas necessidades, e Deus é aquele que cuida de você, não resolve. Não vai resolver. Você vai ficar o tempo todo na base do remédio. Está entendendo? Para você estar livre disso tudo, você precisa confiar cada vez mais no Senhor. Ele supre as suas necessidades da alma. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, que esse negócio da aula dá sede.
Pode passar o Cristo. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. A ansiedade é um mal. E da mesma forma como a gente acredita que Deus cura enfermidades físicas, não é isso que a gente ora o tempo todo. Deus tira aí, Deus, toda a dor sai, não sei o quê, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você pede oração, está com dor disso, dor daquilo, tu pede oração. É a mesma coisa, meu irmão. Esse mesmo Deus cura todas as suas questões da alma. Ele cumpriu isso. Quando ele fez o homem, ele entendia que o homem precisava dessas necessidades. E ele supriu essas necessidades no homem, desde o início. Amém? Pode passar, Cristo. Terceira parte, a provisão das necessidades espirituais. Da mesma forma, quando a gente tem necessidades físicas, necessidades da alma, nós também temos necessidades espirituais. E a primeira das necessidades espirituais são as necessidades de salvação. Você já ouviu aqui, até mesmo nessas lições, promessa de salvação. Ele prometeu a salvação, ele prometeu que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai se resolver. A sua vida espiritual, ela tem essa necessidade. Por quê? Porque o mundo está perdido, é verdade ou não é? Você fala o tempo todo, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Há uma necessidade na sua alma, no seu vida, no seu espírito. É uma necessidade do seu espírito. Não é uma necessidade física. Não é uma necessidade intelectual. Por quê? Porque não é física, por que não é intelectual? Porque é algo que você não conhece, nunca viu. Alguém já viu a salvação no céu aí? Já falou assim, eu já fui no quarto céu, fui no quinto céu, no sexto céu. Alguém já viu isso aí? Hã? Ninguém. Morri, pastor, fui no céu e voltei. Alguém? Não. Então, essas necessidades são necessidades do seu espírito. Se alguém perguntar qual é a sua necessidade, porque eu queria tanto, eu quero tanto que Jesus volte, há uma dor no meu coração, uma ansiedade, eu quero estar lá com o Senhor, mas você nunca viu. Quem é que traz essa necessidade para você? Quem é que gera essa necessidade? É o seu espírito. É o seu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, que declara que você é filho dele. E o filho precisa do pai. Amém? Então ele supre necessidades do seu espírito, trazendo para você palavras, promessas a respeito da salvação. Aquele que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele tem promessas, ele tem palavras que definem para você a questão da salvação. Supra as suas necessidades. Tudo isso é o que? É intimidade com Deus, é intimidade com o Pai. A segunda coisa é a necessidade da presença e direção de Deus. Gostei desse leãozinho aqui. Também não tinha nada a ver, eu botei, sabe? É bonitinho assim, já. O leãozinho e o cordeirinho. É bem testemunho de Jeová, né? O leão com o cordeirinho, o leão com o ser humano. Né? Um negocinho desse. Não tem naquela revistinha? Tu já viu aquelas revistinhas do testemunho de Jeová? Que tem na capa lá o leão, a criança andando com o leão, não tem? Vocês precisam andar mais na rua, vocês não sabem nada, pô. Precisam abrir a porta para esse pessoal que bate na porta lá. Fica fingindo que não está em casa. Isso é pecado, irmão. Atende eles, pô, e fala de Jesus para eles. Amém ou não? Dá um cafezinho, dá uma água. Porque, cara, é um calor terrível, pô. Tá lá, ó, gravatinha. Vou mandar, ô Márcio André, vou botar você de gravatinha andando porta em porta.
para você ver como é que é bom não atender o irmão, né? Pelo menos dá uma água para ele, André. Pelo amor de Deus, tá bom? Vamos voltar. Muita coisa que a gente fala. Então, necessidade da presença e direção de Deus. O homem tem essa necessidade no seu espírito, de um direcionamento. O teu espírito, ele precisa, quando você confia no Senhor, entende o Senhor, sabe que toda a sua vida está na mão dEle, você precisa ser guiado por Ele, é uma necessidade do teu espírito. O espírito, só não tem essa necessidade, meu irmão, aquele que está com o seu espírito mortificado. Aquele que não confia no Senhor. Ainda assim, aquele espírito ainda tem aquela faísquinha, só esperando o momento certo para acender. Sabia disso? Existe essa necessidade da salvação, necessidade da direção, da presença do Senhor, está em todo mundo. Até no cara que está ali bebendo cachaça no bar. Porque se não tivesse esse espírito e essa faísca de necessidade, seria impossível ele se converter, ele entender da palavra, ele aceitar o Senhor. Se não tivesse esse espírito. Esse espírito vem de Deus. Deu para todo ser humano. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa feiticeira, braba, que fala assim, eu sou do diabo, com todas a palavra, lá dentro dela tem uma faísca do Espírito. É essa faísca que tem ali a chance de repente, da palavra alcançar ela e salvar ela. A necessidade. No final de tudo que essas pessoas no bar, na feitiçaria, estão procurando, é uma necessidade de direção de alguém. Aí eles tomam direção através da cachaça, tomam direção através da feitiçaria, tomam direção através de qualquer coisa, porque tem aquela necessidade dentro dela de alguma coisa dar uma direção. É um mundo perdido, sem direção. Só Deus pode dar direção para o homem. Essa é uma necessidade espiritual, uma necessidade do seu espírito. Todo homem tem uma necessidade espiritual, meu irmão. Todo. Até o ateu tem necessidade espiritual. Ele luta constantemente contra essa necessidade espiritual para poder não tê-la. Se tu conversar com ateu, tu vai perceber que ele é ateu por... A maioria, eu já conversei com a maioria dos ateus. São ateus porque ele se frustrou quando ele não era ateu. É interessante isso, né? O cara não nasce assim, eu nasci ateu. Eu nasci não acreditando. Ele acreditava. Em algum momento ele se frustrou, começou a ler, aí falou que não quer acreditar mais. Mas ele acreditou em algum momento. Porque todo ser humano nasce com essa necessidade. A presença de Deus é algo constante. Tu percebe isso também, como eu falei, no Jardim do Éden também. Quando Deus ia lá ter o contato com o homem, ele estava suprindo a necessidade de intimidade com o homem, que é a necessidade espiritual, a intimidade, o contato. Hoje você supre na igreja, você supre na sua casa, no seu lar, na oração. Você enche seu espírito. Você pede direção a Deus. Esse homem tinha... Cara, não dá vontade de dar uma coça no Adão e na Eva? Não dá? A gente tinha tudo isso. Estava tudo dominado. Tudo resolvido. Aí os cabras resolveram arranjar sarna para se coçar. Que coisa, né? Até a morte não ia existir. Sabia disso? O homem ia viver eternamente. Caramba, e agora aí a gente está aí. Dá vontade de dar uma coça mesmo. Aí é o pecado falando aqui no meu coração. Dá vontade de dar uma coça. Né? Para tu ver, até isso ele deu problema para mim. Que me deu vontade de dar uma coça nele. Né, Érica? Dá vontade de dar uma coça? Vou pecar sozinho não, fala comigo. Vai dar vontade de pecar? Hã? Isso aí. Toda vez que a mulher tem uma cólica, fala assim, Eva sem vergonha. Desgramada.
Né? Se eu encontrar com ela, eu vou dar uma coça. Se eu encontrar, eu vou dar uma coça nela. Ai, meu Deus do céu. Mas não é mole não. E a última coisa aqui que a gente tem é a necessidade do Espírito Santo. Todo homem tem uma necessidade do Espírito Santo. O Consolador, aquele que guia. Tanto que Jesus falou, eu preciso ir ao Pai, para que vocês possam ter algo dentro de vocês, a presença real de Deus dentro de vocês, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ela é indispensável, o Espírito Santo é indispensável para qualquer ser humano. O Espírito Santo é indispensável para você. Ministério de Música pode vir, por favor. É indispensável. Você precisa entender que Deus é aquele que tem as respostas para todas as suas necessidades. Você pode dizer amém ou não? Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Amém? Glória a Deus. O que eu quero que a gente saia desse lugar aqui hoje? Entendendo e buscando constantemente que a palavra de Deus seja uma verdade, uma realidade em nossas vidas. O mundo vai tentar fazer o tempo todo você desconfiar daquilo que Deus pode fazer por você. Você vai sair daqui, provavelmente vai acontecer coisas para tirar de você a paz e a percepção de que Deus cuida de você todos os dias, e todas as horas, e todos os minutos. Porque o mundo quer tirar a percepção, porque quando tira a percepção, você não vê algo que acontece. É tão real, que aí depois você fica sem graça, porque você se preocupa tanto, aí você vê uma coisa tão tremenda de Deus acontecendo, suprindo aquilo que você precisa, que você fica sem graça, fala assim, caramba, eu podia ter confiado mais, perdi mó tempo chorando, discutindo, reclamando, não sei o quê, para depois perceber que Deus já estava cuidando. Deus já estava cuidando. Porque tem coisa que você não percebe, mas acontece. Está entendendo, amém ou não? Deus já suprindo ali. É porque nem sempre as coisas aparecem na hora que você quer. Porque também não é assim. Deus não se atrasa e Deus também não se adianta. Tudo que Ele faz na hora exata que você precisa. Amém ou não? Ele sabe o momento que aquilo vai ser algo crucial para você. Sabe o que o diabo tenta fazer? É trabalhar na nossa mente para tirar essa percepção. Eu assisti um filme que eu até, de repente, é bom, você que gosta de filme assim, se você quiser ver, pode até ver. Se chama Oficina do Diabo. Ele é um filme do Brasil Paralelo. Tá na internet que você vê. E o nome já diz mais ou menos, né? O que é, né? É aquela grande ditado que a gente tem, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, esse filme, eu não vou contar o filme, porque o filme está recente, você ainda vai ver se você quiser. Mas não vou dar spoiler. Mas é um filme muito interessante, falando sobre aquilo que o diabo tenta fazer para modificar a nossa percepção das coisas.
Porque tudo é jogo de percepção, meu irmão. Amém ou não? Tudo é percepção. Às vezes eu falo com um cliente, eu trabalho com informática. Aí eu tenho um escritório, o cliente muitas vezes tem um escritório, aí o cara está lá no escritório, lá trabalhando, pá. Aí ele compra um computador para a casa dele. Só um exemplo. Computador para a casa dele. Dias depois ele me liga. Ricardo, tá complicado. Tem algum problema com o meu computador aqui no escritório? Tá ruim, tá não sei o que. Tá bom. Aí eu pergunto assim, qual é o problema? Aí eu falo assim, não, tá legal, tá normal. Não, poxa, mas em casa eu consigo fazer. Eu falei, pá, vamos lá então. Qual é o seu computador em casa? O meu computador em casa é um última geração, com memória, blá, blá, blá. Tá, e qual computador no escritório? É um outro, já tem alguns anos antes, é mais antigo, sei que. Então ele pega a percepção que ele tem do melhor e coloca aqui nesse pior. Esse continua fazendo exatamente o que sempre fez. Só que agora ele está comparando com algo novo que ele comprou. Ele mudou a percepção. Ou pode ser o contrário. Ele pode ter um computador mais velho em casa, um computador mais novo. É um outro ângulo, uma outra percepção. Nessa percepção, está ruim o escritório. Na outra percepção, está ruim a casa. São percepções, meu irmão. A ansiedade muda nossas percepções. A desconfiança de que Deus pode suprir muda as nossas percepções. Porque Ele já falou que Ele vai fazer, Ele faz. Porque Ele falou assim, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. Então, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora, a sua percepção pode mudar a forma como você vive, até que se cumpra. Você está entendendo? A percepção mudou a vida de um povo, do povo de Israel. Deus prometeu a Abraão, sua descendência, eles vão ter uma terra boa, eles vão estar num lugar aonde que eu preparei para ele. Canaã é deles, é possessão deles. Eu entreguei essa terra para eles. Moisés, pega o povo, vai, que eu entreguei a terra lá, está preparada para vocês. Aí vão os príncipes iniciais, olham, percebem que tem gigante, que tem dificuldade, que vão ter que lutar, voltam e trazem a sua percepção, derrete o coração do povo. Aí Deus fala, povo incrédulo. Fala assim, eu falei que ia dar, eu não falei que ia dar? Não vão receber. Vai se levantar uma outra geração. Eu não vou deixar de dar, porque eu falei que eu vou dar. Eu prometi isso a Abraão. Eu vou dar uma terra para os descendentes de Abraão. Só que esses aí não vão receber. Eles não têm percepção daquilo que eu vou fazer. Aí passou os tempos, morreram os que tinham uma percepção ruim, até que se levantou um povo que tinha uma percepção das promessas de Deus para alcançar aquilo que Deus tinha falado para eles. E naquele mesmo grupo de pessoas existia um homem chamado Caleb, que viu as mesmas coisas, mas a percepção dele não estava nos olhos deles, mas estavam na promessa de Deus. Ele falou assim, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí a palavra diz que depois de alcançarem a promessa Canaã, Josué chegou para Caleb e falou assim, e aí Caleb? Não, Caleb falou assim, me dá aquilo que Deus prometeu. Eu tinha 40 anos quando Deus falou, agora eu tenho mais 40 anos e eu tenho tanto vigor como naquela época. Se Deus prometeu, agora eu quero posse daquilo que Deus prometeu. Percepção.
Deus é um Deus que cuida sempre, cuidará sempre de nós. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei como tem sido os seus dias, como você tem passado, porque de repente você tem passado tantas coisas. Que eu não sei. Não conheço questões da sua saúde. Não conheço as questões da sua vida financeira. Não conheço questões do seu espírito, do seu ministério, do anseio do seu ministério. Mas eu sei que muitas dessas coisas podem estar passando na sua cabeça. Você pode ter vindo para cá com isso, nesse pensamento. Tantas informações, tantas coisas na sua mente. Mas eu quero falar para você, mesmo eu não sabendo de nada disso, uma coisa eu sei, tem um Deus que cuida de você. Entregue o seu caminho na mão do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça conhecido as suas petições ao Senhor. Tudo isso são palavras que Ele falou e Ele tem deixado para nós. Então faça isso, meu irmão. Busque lá dentro de você a inocência da criança que confia plenamente no Pai. Entendendo que Ele tem cuidado de você. Ele não vai deixar faltar nada para você. Ele não vai deixar faltar nada para você. Pode uma mãe abandonar o seu filho, quando a gente falou de mãe tanto? Pode. Eu, porém, não vos abandonarei. Usou esse negócio da mãe porque é impossível uma mãe. Hoje em dia está muito ruim, né? A vida, o pecado está de tal forma. Mas ele colocou isso porque, na sua maioria, é impossível uma mãe abandonar o filho. Aí ele fala algo que você sabe que é quase que impossível, uma mãe largar o filho. Fala assim, mesmo que isso aconteça, entenda que eu jamais te abandonarei. Deus está aqui falando com você. Coloque a sua vida nas minhas mãos. Tenha fé. Algumas vezes nos falta isso, fé. A gente faz tanta conta, tanta situação, não, mas se eu fizer, vou fazer dessa forma, dessa forma, desse jeito, para vai dar certo. Aí não dá certo. Algumas vezes, meu irmão, fecha o olho e acredita no Senhor e vai. Pega na mão dele e vai. Pega na mão dele e vai. Deus está aqui essa manhã para que você possa
de novo, voltar os seus olhos, a sua percepção para o lugar certo. Faça a sua oração.